Pedimos a todos que recebam com carinho os advogados e consultores jurídicos. Antes deles, quero convidar o Procurador-Geral da UVB, Dr. Anderson Alarcon, e também o presidente da UVERG, Silomar Garcia, para sentar aí junto ao palco, junto aos demais colegas. Vamos receber, então, os consultores e advogados André Camilo, Eduardo Requião, Silvia Taini e Danilo Falcão. Este painel terá a duração de aproximadamente 1h30 e será dividido em blocos de 20 minutos para que os consultores possam apresentar os seus temas. Perguntas e questionamentos deverão ser realizados individual e pessoalmente a cada um dos participantes após o final do painel. Para darmos início ao painel e falar sobre o tema os orçamentos públicos e os vereadores, convidamos o gaúcho, advogado, palestrante e consultor jurídico da UVB, Dr. André Camilo. Só um pouquinho, amigo. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer estar mais uma vez participando do maior encontro de vereadores, ou melhor, de legislativos municipais da América Latina. A marcha dos legislativos municipais que a UVB realiza é algo singular na vida de qualquer vereador, na vida de qualquer um que se digne pôr o seu nome à disposição e auxiliar a comunidade de alguma forma. Doutor Camilo, por gentileza, só um minutinho. A gente pede silêncio do pessoal que está aí embaixo, principalmente quem bater foto com os palestrantes, né? Façam silêncio, por gentileza, respeite os demais colegas que estão sentados aqui para prestar atenção na palestra, tá bom, pessoal? Vamos, então, colaborar com o palestrante. Obrigado, doutor Camilo. De nada, que isso. Como estava dizendo, é um grande prazer estar aqui. Não vou nominar todos os amigos e amigas que encontrei desde o momento em que cheguei, em razão do tempo, né? Obviamente que falar depois do ministro Nardes, a situação fica um pouco mais complicada. Mas nós temos uma questão temporal que deve ser seguida e eu acredito e confio e sigo a hierarquia e aquilo que me é determinado no departamento. E aqui quero fazer uma saudação muito especial em nome dos colegas, o Eduardo Requião, Dr. Anderson Alarcon, Dr. Silomar Garcia, que seguidamente falo que foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade para que eu pudesse falar para vereadores e é o culpado por eu estar aqui. Então, lhe rendo essa homenagem. Foi meu coordenador, meu chefe na União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, Dr. Danilo Falcão e a doutora Silvia Taini, seja muito bem-vinda. Então, o tema que me é proposto, e como disse, em nome desses meus grandes amigos, saúdo a todos, professor Luiz Fernando Pires Machado também, em nome deles, eu gostaria apenas de brevemente falar sobre um tema que eu julgo relevante e que eu acredito que todo e qualquer vereador precisa debruçar-se um pouquinho mais para que não haja nenhum tipo de desconforto durante a ação legislativa. Que é muito comum vereadores se portarem como se fossem filhos mais novos de uma família muito rica e abastada, pedindo para que se faça tudo, para que se compre tudo, mas na verdade não tem noção de onde vêm os recursos para que essas ações e esses produtos que ele pretende adquirir sejam potencializados. Então é importante, meus amigos, de que antes de qualquer coisa, o vereador tenha noção de que para que ele possa agir de uma forma adequada na condição de vereador, que ele conheça o orçamento municipal. Camilo, mas isso é favas contadas. Se o vereador não conhece o orçamento, ele não tem como exercer de forma adequada a vereança. Ok, mas vale lembrar que nas últimas eleições houve um acréscimo à média nacional de condução de novos mandatários. E nós temos hoje, presente no Legislativo Municipal a nível de Brasil, alteração de 58,2% do número existente. Então, dos 59.630 vereadores, nós temos uma presença de mais da metade de novos vereadores, que estão se dando conta, nesse primeiro ano, de qual é o formato necessário, quais são as ações necessárias a serem desenvolvidas
para poder atingir as metas e objetivos que traçaram quando lançaram os seus nomes para disputar o pleito. Então, qual é a chamada de atenção, qual é a situação que me parece ser adequada de que os vereadores se atentem nesse primeiro ano, até mesmo para aqueles que já são vereadores de segundo, de terceiro mandato, inclusive para os advogados, e aqui faço a minha saudação para os queridos amigos da Confraria do Jurídico, que eu sei que tem alguns colegas perdidos aí entre os mais de 1.200 presentes. A necessidade de que os vereadores se atentem para os orçamentos públicos. Então, vamos contar rapidamente a história do orçamento público no Brasil. Primeira vez que nós temos registros dos orçamentos públicos terem sido lançado mão pelo governo brasileiro em 1827, após, obviamente, a implementação da Constituição do Império. E ela só foi efetivamente realizada a partir de 1830, ou seja, faz muito tempo que se fala sobre orçamentos públicos. Mas certamente boa parte das pessoas que estão aqui só sabem o que é o orçamento público e a sua relevância, considerando a apresentação de um projeto de lei na Câmara. E por que os vereadores não têm interesse pelo orçamento público? Porque logo no início, quando se deu o surgimento das peças orçamentárias, logo se percebeu de que os vereadores não tinham conhecimento. Fiquem tranquilos, o pessoal fala bastante. Depois vocês vão ter todo o tempo do mundo para conversar com nós quatro, aqui ao lado, e nós vamos tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, se Deus quiser. Por que os vereadores não têm interesse por orçamento público? Porque, obviamente, a peça é entregue pelo Executivo, pronta e acabada, em tese, e, por conta disso, fica muito cômodo e muito fácil simplesmente aceitar o que é proposto ou não. Muito porque, em razão do contexto histórico nacional, os orçamentos são peças autorizativas, não são peças impositivas. Elas não trazem para o gestor uma obrigação de realizar aquilo que está no papel. Ou seja, o preto no branco não se aplica. Tanto é verdade que em muitas câmaras, num dispositivo, principalmente estabelecido entre os artigos 6º e 7º da peça orçamentária, há uma autorização para que o Executivo substitua dotações, aquilo que a gente chama de suplementação por decreto, na casa de 80%, 90%. Ou seja, os vereadores dão de ombros para a peça orçamentária dizendo, se nós erramos na hora de votar, você pode modificar a peça orçamentária ao seu bel prazer. Ou seja, há muito tempo os vereadores não têm interesse pelas peças orçamentárias, por desconhecimento. Mas lembrem sempre do que eu disse no início. O vereador não pode ser aquele filho fanfarrão que se dá o prazer de acordar e dizer para o pai, quero um carro novo, eu quero uma BMW, eu quero uma Mercedes. Ele precisa entender as peças orçamentárias. E como ele faz para entender as peças orçamentárias? Bom, primeiro ele tem que conhecer o município. E o que é um município? Muitas pessoas vivem nos municípios, mas não têm ideia do que é o município, porque desconhecem a sua genealogia. E o município surge lá no Império Romano, assim como a palavra vereador, que deriva do termo edil, que também vem do período romano. O município surge como um benefício concedido pelo Império em favor de determinado grupo de pessoas. E o primeiro município que surge na história da humanidade é Lisboa. Município significa, é uma divisão de um termo e de um verbo. Munus significa graça, concessão. E CEP significa dar, permitir. Então você tem uma permissão de um governo centralizado para um determinado grupo de pessoas para que ela gerencie as suas atividades, lhe dando autonomia administrativa, lhe dando autonomia financeira. Mas as pessoas desconhecem isso e não sabem que a autonomia financeira está agregada ao fato de arrecadar recursos e gastar esses recursos conforme a sua capacidade. E todos nós sabemos, obviamente, que em determinados momentos, os municípios sobrevivem muito mais do que a União arrecada do que propriamente daquilo que eles arrecadam. E se convencionou achar que isso é muito bom. Se nós não arrecadarmos o valor suficiente, receberemos de um pai bondoso tudo o que for necessário.
Mas, novamente, voltamos àquela situação do filho pródigo que gosta de fazer o que bem entende sem se preocupar com os resultados. Então, sugiro aos senhores e às senhoras que antes de qualquer coisa, antes de qualquer medida que vocês tentem tomar, antes de qualquer voto que vocês tendem a dar, em qualquer procedimento, verifiquem, além da legalidade, quais são as condições financeiras impostas à execução daquele produto, a aquisição daquele produto ou daquela ação. E como eu faço isso, André? Eu preciso conhecer do processo orçamentário de uma forma muito emblemática, de uma forma muito minuciosa? Não. Isso é economia doméstica. Ninguém acorda e diz, eu quero comprar uma TV nova, porque tem que saber de onde vai vir o recurso e para onde e como eu vou aplicá-lo. Então, o vereador precisa ter essa concepção, e é esse o meu recado nesse painel. Quando se fala em orçamento público, é imaginar sempre de que o vereador não precisa, como nunca teve, um conhecimento aprofundado de orçamento. Não precisa conhecer a 4.320, que é a lei que estabelece os critérios gerais dos orçamentos públicos. Não precisa ser um exímio conhecedor da Lei Complementar 101, mas ele precisa ter a compreensão de que qualquer ação que ele tomar, de alguma maneira vai resultar em um gasto, independente se para o legislativo ou para o executivo. E além, e aqui meus colegas irão falar desse tema na sequência, além das questões envolvendo iniciativa, que são bastante importantes para quem está chegando, para o vereador novo, que ainda está sobre aquela velha máxima de que o vereador não pode apresentar projeto que gera despesa, e essa resposta que ainda vai dar para vocês vai ser a doutora Silvia Taini, a necessidade de entender de que antes de imaginar qual é a iniciativa que eu tenho sobre determinadas ações, eu preciso entender qual será o recurso que eu vou utilizar para isso. Porque a iniciativa pode não ser minha, mas não significa dizer que uma boa ideia tenha que ser sepultada só porque a iniciativa não é minha. Agora, se você é um vereador vaidoso, que se preocupa só com as suas ações, aí você está no lugar errado. Porque a iniciativa ela pode ser ajustada. A questão orçamentária, não. Porque se você apresentar uma ação ou pretender a aquisição de um produto cujas condições econômicas do município não permitam, não há ajuste possível de ser feito, a não ser que vocês venham a Brasília peregrinarem orçamentos. Tá? Vocês venham peregrinar recursos públicos. Então, passem a agir imaginando sempre de que qualquer situação envolvendo o orçamento público deve se dar a partir da concepção de eu tenho recurso para isso, há condições para que eu possa implementar essa minha demanda, porque senão vocês passam a ser vereadores que criam expectativas. E quem cria expectativa e frustra a expectativa da população, na verdade, acaba cometendo um grande estelionato. E o que mais nós desejamos que vocês não façam é cometer o crime de estelionato. Muito embora ele não exista capitulado, né, como um crime de ação de vereador, porque o vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos de forma plena, segundo o STF, cuidado para vocês não criar no imaginário, no inconsciente coletivo, a sensação de resolução de problemas. Porque essa sensação, ela desaparece quando a população descobre que o meu vereador me mentiu. Disse que faria algo que ele não fez. Disse que o município iria adquirir algo que o município não poderia adquirir. É a retomada da história do filho pródigo, que se coloca na condição de bom vivant, despreocupado com aquilo que acontece ao seu redor. E o vereador não pode se dignar a agir dessa forma. Então, antes de qualquer estudo técnico sobre orçamento, o vereador precisa ter incrustado no seu inconsciente a análise de que se aquilo que ele pretende é possível. Não sei como fazer tecnicamente, André. Ok, não tem problema nenhum. Você não sabe como fazer. Para isso existem as instituições. Para isso, certamente, a Câmara de vocês tem um assessor jurídico. Para isso, existe um assessor contábil. Existem assessorias das associações regionais. Existem as assessorias jurídicas, como o Departamento Jurídico da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul.
Existe o Departamento Jurídico da União dos Vereadores do Brasil, que estão aí para auxiliá-los. Existem pessoas e grupos como a Rede de Governança Brasil, que o ministro Nardes, nosso embaixador, acabou de palestrar para vocês. Existem mecanismos. Agora, esses mecanismos não podem e jamais conseguirão colocar no inconsciente de vocês a necessidade e o entendimento sobre a existência ou não de recurso. Ninguém compra nada sem recurso. Em absoluto, o município é uma grande empresa e precisa se planejar. A Câmara precisa entender que sem planejamento, sem colaboração, sem ação de forma proativa, nada do que o vereador pretende fazer irá ocorrer. E vocês somente serão filhos pródigos de um município pobre e fadado a ser extinto pela nova reforma do Pacto Federativo. Então, há necessidade de se ter atenção para esse fato importante. Se o teu município tem menos de 5 mil habitantes, se o teu município não consegue arrecadar até 10% do valor gasto, vocês estão em rota de colisão com a extinção, salvo se o Pacto Federativo não for revisto. Tá certo? E não quero me alongar muito, porque senão eu perderia o propósito de falar para vocês. Lembrem, quando retornar para as suas comunidades, do que esse amigo está dizendo para vocês. Antes de qualquer ação, antes de qualquer tentativa de aprovação de projeto, de criação de uma nova ação, façam a pergunta mais básica de todas para um gestor. E o vereador é um auxiliar da gestão municipal, se não um gestor direto, em alguns casos. Há recursos? Ou eu posso gastar no talão de cheque, no cheque especial? Existe um tema muito que eu não gosto, que é quando se fala de que deve-se ter austeridade. A austeridade é um tema vazio, um tema completamente vazio e descabido na administração pública, quando você não tem consciência administrativa e de gestão. Estou eu querendo aqui que vocês sejam gestores de primeira grandeza? Não, eu só quero que vocês façam aquilo que toda dona de casa faz ao ir à mercearia. Verifica quanto tem de recurso para gastar. Não custa. Então não gerem expectativa na população, não criem nenhuma expectativa, não se frustrem, porque o vereador gosta de se enganar também, dizendo que vai fazer uma série de ações, mas não sabe de onde vai ver o recurso. Então tomem esse cuidado. Fiquem atentos a esse ensinamento básico de todo e qualquer cidadão. Você não compra nada sem dinheiro. Você não adquire nada na administração pública ou na tua vida pessoal se você não sabe de onde os recursos virão. E o trabalho do vereador, que enaltece, que engrandece a atividade do vereador, é basicamente se preocupar com as questões domésticas. Porque o vereador é o grande potencializador da vida em comunidade e da atividade local. Tá certo, pessoal? Apenas para finalizar, quero agradecer em nome do presidente Gilson, da Andréia, do Fernando, do Deco, da Tainá, do pessoal do som, das pessoas que estão trabalhando no evento, pela permissão de fazer com que essa luz brilhe, que essas cadeiras estejam disponibilizadas, de que tenha café, de que tenha água, de que tenha alguém fazendo a coleta da presença de vocês, porque sem essas pessoas, sem esses trabalhadores, sem esse trabalho de formiguinha, nada seria possível. E o vereador nada mais é do que um grande laborador e trabalhador, como se fosse uma formiga. Por favor, apenas coloque para mim o painel, coloca para mim a última imagem. Vou fazer aqui o meu merchan. Por favor, quem quiser pode visitar o meu site, tá? Fiquem à vontade, tem todas as minhas redes sociais lá. Quiserem me seguir no Instagram, quiserem me seguir no YouTube, Facebook, meu WhatsApp também está ali, fiquem à vontade. E depois, aqueles que quiserem conversar, nós estaremos aqui à minha direita e à esquerda de vocês, atendendo a todos aqueles que tiverem alguma dúvida, da qual, obviamente, talvez nós tentaremos auxiliá-los. Um bom dia de evento para todos vocês e muito obrigado mais uma vez pela paciência e pela generosidade das suas audiências. Até mais. Muito obrigado, doutor André Camilo. Mais uma vez eu peço silêncio dos senhores e senhoras, né?
Peço a gentileza de quem quiser conversar que vá lá para fora, para não prejudicar o nosso palestrante, tá bom, pessoal? Por gentileza. Para o nosso próximo painel, que terá como tema a Comissão Parlamentar